Hoje você vai descobrir 15 curiosidades surpreendentes sobre a Bíblia que, certamente, você desconhecia. Quem nunca ouviu falar da Arca de Noé, né? Aquela história épica do dilúvio, os bichinhos entrando de dois em dois na arca. Mas você já parou para pensar em como essa arca foi construída? A Bíblia descreve a arca como uma estrutura super complexa, com 3 andares. Tá lá em Gênesis capítulo 6, versículo 16. Da próxima vez que alguém falar da Arca de Noé, você já solta essa. Você sabia que a arca tinha 3 andares? Vai ser sucesso absoluto. Todo mundo sabe a história do Sansão, o cara super forte que tinha o cabelo como fonte do seu poder. Aí vem a Dalila e corta o cabelo dele, certo? Errado! Quem realmente passou a tesoura no cabelão do Sansão foi um homem, e não a Dalila. A Dalila só fez o papel de isca. Ela queria saber o segredo da força do Sansão e, quando descobriu, armou um plano maquiavélico. Mas quem botou a mão na massa foi um cara chamado por ela. Tá tudo lá em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Viu como a gente sempre decora uma versão resumida da história? Detalhes que fazem toda a diferença. E se eu te falar que a Bíblia tem até referência a planetas? Calma, não é que Jesus andava de nave espacial por aí. Barnabé e Paulo foram apelidados com nomes de planetas. Em Listra, o povo achou que eles eram deuses disfarçados. Júpiter foi associado ao Barnabé e Mercúrio ao Paulo. Essa história está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12. É mole? Os caras só queriam pregar a palavra de Deus e acabaram virando celebridades interplanetárias. Todo mundo conhece o Judas que traiu Jesus por 30 moedas de prata, certo? Mas ele não era o único Judas na Bíblia. No total, encontramos 6 personagens diferentes chamados Judas nas Escrituras Sagradas. Imagina a confusão. Tinha Judas para tudo quanto é lado, irmão de apóstolo, discípulo em Damasco, profeta. Claro, o Judas Iscariotes ficou famoso, mas é bom lembrar que nem todo Judas era persona non grata. Sabe quando você tá sem criatividade e apela para o bom e velho copiar e colar? Parece que até na Bíblia rolou isso. Existem 2 salmos, o 14 e o 53, que são praticamente idênticos. Os 2 falam sobre a corrupção da humanidade, a falta de fé, a distância de Deus. Vai ver, o escritor queria ter certeza de que a mensagem seria passada adiante, né? E você aí achando que plágio era coisa da modernidade. E se eu te falar que existem 2 livros na Bíblia que não mencionam o nome de Deus? Os livros de Ester e Cantares de Salomão quase ficaram de fora das Escrituras Sagradas por causa disso. Mas calma, não é que esses livros sejam ateus. Eles trazem mensagens importantes sobre a fé, a providência divina e o amor, mesmo sem citar o nome de Deus diretamente. No final das contas, o que importa é a mensagem, né? Quem nunca ficou imaginando como será o juízo final? Segundo a Bíblia, no dia do juízo final, não vai ser aberto apenas o livro da vida, mas vários outros livros. É como se Deus tivesse um backup completo de tudo o que já fizemos, falamos e pensamos. Essa revelação está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Então já sabe, a partir de hoje, é bom pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Sodoma e Gomorra, as cidades que foram destruídas por Deus com fogo e enxofre por causa da sua perversidade. Mas o que muita gente não sabe é que Sodoma e Gomorra não estavam sozinhas nessa. Outras 2 cidades, Adimá e Zeboim, também foram vítimas da ira divina. Tá lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. 4 cidades completamente destruídas. É de fazer pensar, né? O Novo Testamento é cheio de evangelhos e epístolas.
Mas você sabia que existem 2 livros que não se encaixam em nenhuma dessas categorias? O Apocalipse, com suas visões do fim dos tempos, e Atos dos Apóstolos, que narra o surgimento da igreja primitiva, são os patinhos feios do Novo Testamento. Mas não menos importantes, esses 2 livros oferecem uma perspectiva única sobre a ação do Espírito Santo e o futuro da humanidade. Quem eram as mulheres mais lindas da Bíblia? Se você pensou em Maria Madalena ou na rainha Esther, errou feio. As gatas do momento eram as filhas de Jó. A Bíblia diz que não existiam mulheres mais bonitas em toda a face da terra do que aquelas moças. E para mostrar que as filhas de Jó não eram só um rostinho bonito, a Bíblia ainda conta que elas receberam herança do pai, algo raríssimo naquela época. Abraão, o pai da fé, teve um filho com Sara, Isaque, e outro com Agar, Ismael. Mas você sabia que a história não termina aí? Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura e teve mais 6 filhos. Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua foram os nomes escolhidos para aumentar a prole do nosso querido patriarca. No final das contas, Abraão não era só pai de muitas nações, como diz a Bíblia, mas também pai de muitos filhos. Todo mundo conhece a história de Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, certo? Mas e se eu te disser que existe uma teoria de que o Monte Sinai não fica onde a gente pensa? Alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro Monte Sinai fica na Arábia Saudita, e não na Península do Sinai, no Egito. E as evidências? Existem algumas pistas arqueológicas e geográficas que apontam para essa direção. Será que Moisés e o povo de Israel viajaram muito mais longe do que a gente imaginava? Jesus, rei dos trocadilhos? Você sabia que Jesus era fã de um bom trocadilho? Em algumas passagens do Evangelho, Jesus usa o aramaico, a língua que ele falava, para fazer jogos de palavras que se perdem na tradução. Por exemplo, quando Jesus chama Pedro de Cefas, que significa pedra, ele está fazendo um trocadilho com o nome do apóstolo e a sua missão de ser o alicerce da igreja. Quem diria que Jesus era um mestre da comédia stand-up, hein? O número da besta. Uma questão de perspectiva. O número 666, a marca da besta, é um dos símbolos mais conhecidos e temidos da Bíblia. Mas você sabia que a interpretação desse número varia de acordo com a perspectiva? Alguns estudiosos acreditam que o 666 não é um número literal, mas sim uma representação simbólica do Império Romano, que perseguia os cristãos na época em que o Apocalipse foi escrito. A Grande Abóbora. Mito ou verdade? E por falar em interpretações, você sabia que a história de Jonas e a baleia não é bem como a gente conta? Na verdade, a Bíblia não menciona uma baleia, mas sim um grande peixe. Alguns estudiosos acreditam que o grande peixe pode ter sido um tubarão-baleia, um animal marinho gigantesco que se alimenta de plâncton. Outros defendem que a história de Jonas é uma alegoria, uma forma de ensinar sobre a misericórdia e o perdão de Deus. No final das contas, o que importa é a mensagem, né? E aí, pessoal? Gostaram da viagem pelo mundo das curiosidades bíblicas? Viram só como a Bíblia é um livro cheio de surpresas, mistérios e informações curiosas? Um abraço e até a próxima. Antes de mais nada, se você quer aprender como ler a Bíblia de forma simples e fácil, embarque em uma jornada incrível pela Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, explicada de maneira fácil e profunda. Clique no primeiro link na descrição e entenda a Bíblia de forma simples e fácil hoje mesmo.